E a partir de agora vamos trazer tudo o que aconteceu, né? A negociação, e não somente da parte do Cruzeiro. Acho que da parte do Cruzeiro todo mundo já está acompanhando aí no noticiário, mas também da parte do Matheus Pereira e como que ele está acompanhando toda essa questão, né? O Cruzeiro tinha recebido a proposta, o Cruzeiro deixou nas mãos do Matheus Pereira, do staff. O Eduardo Maluf é o empresário do Matheus. E depois de muita conversa, veio uma sinalização realmente da parte do Matheus de que podia avançar, todo mundo sabendo que o tempo era curto, mas que de tudo que tinha sido ofertado, agradou não só ao Cruzeiro, mas também a parte do Matheus Pereira. Mesmo não sendo lá naquele momento, quando ele falou sobre um desejo de, juntamente com a esposa, deles criarem o filho na Europa, e isso foi manifestado ao Cruzeiro, o que se pensava era um outro cenário de Europa, né? Só que a Rússia é Europa também, então por isso o Cruzeiro deixou o atleta à vontade para tomar a decisão. E aí, desde quarta-feira, né, quando a negociação foi avançando, os termos foram sendo ajustados, o Cruzeiro também negociando com o Zenit, porque essa proposta final aí, que poderia chegar em 20 milhões de euros, com bônus, não foi a proposta inicial. A informação que a gente tem é que a proposta inicial estava bem abaixo em relação a isso. E o Cruzeiro foi negociando até chegar em um valor que o clube considerou importante e aguardando o Matheus Pereira, que deu o sinal para que tudo avançasse, que ele toparia. Apesar de não ser o que tinha como ideia, que ele toparia sim esta negociação e que seria boa aí para as duas partes, Matheus e Cruzeiro. Na quinta-feira, que era o último dia, tudo que o Cruzeiro tinha apalavrado foi para o papel, minutas trocadas, assinatura entre os clubes, tudo ok. Da parte do Matheus, tinha tudo apalavrado. E aí o Zenit pediu para fazer os exames, e o Matheus com o staff, eles concordando com tudo que estava sendo negociado, foram fazer os exames. O exame até teve um pequeno atraso lá na clínica, mas deu tudo certo, foi aprovado. E o Matheus Pereira, aí da parte já do jogador, ele tem um advogado que trabalha com ele há muito tempo, participou aí das últimas negociações todas, inclusive a vinda para o Cruzeiro, a compra por parte do Cruzeiro, e esse advogado, ele estava a pedido do Matheus Pereira nesta negociação, analisando tudo. E aí é aquela parte que a gente trouxe, quem quiser entender vai entender, quem não quiser não vai entender, que na papelada enviada, após os exames feitos, não estava tudo que tinha sido apalavrado. E aí o advogado recomendou ao Matheus Pereira que não assinasse e, se tivesse tempo ainda, para fazer uma retificação, porque não é um simples contrato, não é uma simples mudança e tudo tinha que estar do jeito que tinha sido negociado, apalavrado. Então, por isso, o Matheus não assinou, o tempo já não era mais suficiente para que a negociação fosse concretizada. O Matheus Pereira não assinou porque veio essa mudança no que estava apalavrado. E aí, ele, juntamente com o advogado e com o empresário, eles declinaram e a negociação caiu. O que é importante a gente trazer é o seguinte: o Matheus Pereira sabe que ele precisa reconquistar, vai precisar reconquistar o torcedor. Ele, conversando com algumas pessoas aí do entorno do atleta, ele estava indo, mas sabendo que a história com o Cruzeiro iria terminar de uma forma que não seria legal, essa ida para o futebol da Rússia. Então, ele, mesmo sabendo de toda a pressão que existe ou que aumentou a partir de agora, ele não quis assinar um papel por assinar e para sair logo do Cruzeiro. Então, ele fez essa escolha de não assinar por causa de alterações ali que as partes julgaram
as partes, no caso, advogado e empresário, julgaram importantes e alterações não eram para ser feitas, né? Se você tinha palavrado uma coisa, não é para alterar no papel por causa de uma pressa para assinatura para a negociação acontecer. Então, o Matheus Pereira fica no Cruzeiro, ele deve se pronunciar, não se pronunciou ontem nem hoje por causa do jogo aqui, que é o mais importante, né? E o próprio Matheus Pereira sabe disso, e ele tem a consciência de que tem bola para voltar a ser aquele Matheus que o torcedor gostou muito. Conversando com mais pessoas, o Matheus Pereira sabe que algumas entrevistas que foram dadas, mesmo ele falando ali o que era o pensamento, o momento talvez não tenha sido o melhor possível, e a gente já falou sobre isso, que não foi, que isso aumentou esse movimento que acontece por alguns torcedores ou por uma parte importante da torcida, mas que ele, ficando aqui no Cruzeiro, quer voltar a ser o Matheus Pereira com passes, com gols, que já foi. É só pegar aí os números aí, todo mundo sabe o que acontece. E para fechar, a negociação ia acontecer com o Zenit da Rússia, porque o Cruzeiro também queria. E o Matheus Pereira já deixou claro em outros momentos que no Brasil ele não tem interesse em ir para nenhum lugar. O desejo era a Europa lá atrás e isso foi manifestado. Se ele for negociado com o futebol brasileiro, aí seria mais uma decisão do Cruzeiro e não do atleta. E mesmo assim, não sei se ele toparia uma mudança de clube aqui no futebol brasileiro. Então vamos aguardar os próximos capítulos. O Matheus Pereira sabe que ele tem o jeito dele, né? Morou um tempasso na Europa, que ele é mais na dele. Então, e que isso às vezes pode pesar em uma avaliação ou outra. Ele até naquela entrevista lá que repercutiu muito, foram uns 8 minutos, e tem a íntegra aqui na Samuca TV, ele falou mais ou menos que eu sei que eu não sou fácil, mas é um cara que busca aí lidar com todo mundo da melhor forma possível, isso da parte do Matheus Pereira, e que ele quer reconquistar o torcedor no campo, voltando a jogar bem e sendo importante. Conversou com o Leonardo Jardim, e isso que o Guto trouxe é o que realmente aconteceu, porque ele ficou fora de quase todos os treinos, os trabalhos táticos da semana, então não tinha como ser relacionado para este compromisso, e a partir de semana que vem volta a treinar normalmente, e tomara que o Cruzeiro esteja na final para que o Matheus Pereira volte aos planos aí para os duelos ou contra o Atlético ou contra o Tombense em caso de classificação aqui do Cruzeiro. E para fechar de vez, 20 milhões de euros no total para um atleta de 28 para 29 anos, eu acho que isso aí mostra como o futebol enxerga o Matheus Pereira. E penso que é um ativo do Cruzeiro, que tem contrato até a metade do ano que vem. Ele não faz trabalho voluntário, né? Ele recebe muito bem, para que o Cruzeiro entendeu que ele valeria naquele momento em que compra o atleta. Então, aí já é opinião. Cruzeiro, Matheus Pereira, diretoria, Matheus, todo mundo precisam se acertar, porque um ativo de 20 milhões de euros a gente não tem todo dia não, e acho que é o melhor para todo mundo.